Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente bate papo sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso e está chegando agora, aproveita a oportunidade, dá uma explorada aí no canal. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas. Se você já é de casa, já está inscrito, bem-vindo de volta. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre Cavaleiro da Lua. A gente sabe que a série do personagem vai estrear agora no final do mês, então se você ainda não conhece direito o herói, quer uma indicação de histórias bacanas para você começar a ir se aclimatando, eu acho que isso aqui pode ser o ideal para você. Eu estou aqui com as primeiras 3 edições da coleção histórica Paladinos Marvel, dedicadas exclusivamente ao Cavaleiro da Lua, ou seja, os volumes 3, 8 e 12, que apesar de estar essa numeração saltada, as histórias são razoavelmente em sequência aqui, vocês já vão entendendo o que eu estou falando. O Cavaleiro da Lua, talvez você não saiba, mas ele estreou em 1975 na revista Werewolf by Night. Ou seja, ele começou como um antagonista, como um vilão. Já que a Werewolf by Night era uma revista de terror que a Marvel tinha na época, né, estrelada pelo lobisomem. Então o Cavaleiro da Lua começou como um inimigo do lobisomem, né, em uma história em 2 partes. A gente tem essas primeiras edições republicadas aqui. Só que o detalhe é que o personagem caiu no gosto do público, ele fez sucesso, tinha um visual bacana, diferente do que existia na época, então a Marvel resolveu investir e começou a publicar uma série de histórias solo, como essas aqui da Marvel Spotlight, justamente para dar um enfoque maior no personagem, contar um pouquinho mais sobre ele e mostrar que, na verdade, ele não era aquele vilão que tinha sido apresentado lá, tinha mais coisas por trás da história dele. Além dessas 2 histórias da Marvel Spotlight, está aqui a segunda, que a gente também tem aqui nessa edição, teve uma série de histórias da Marvel Team Up, que ele se encontrava com outros personagens, outros heróis da editora, tipo Homem-Aranha, Coisa e tal. Essas histórias a gente não tem aqui, mas a gente vai pular para o que realmente interessa, para o principal, que é a primeira revista solo do personagem, já em 1980, né? Moon Knight número 1. Então aqui a gente vai ter as primeiras 3 edições da revista solo do personagem, mais essas histórias extras que eu estou comentando com vocês. E a partir da estreia da revista solo dele, a gente vai, claro, mergulhar muito mais profundamente no personagem e começar a descobrir todos os segredos que ele tinha, né? A origem dele, por exemplo, não tinha sido revelada até então. Então aqui, na edição número 1, a gente vai ter tudo direitinho, como é que ele, né, adquiriu a condição de Cavaleiro da Lua. É uma história meio enrolada. Eu não vou dar spoilers se você não conhece ainda o personagem, mas o detalhe é que, a partir desse momento, a gente vai aprofundar mais, conhecer a origem do personagem, a gente vai conhecer o elenco de apoio, né, que vai fazer parte da série do Cavaleiro, como, por exemplo, a Marlene Auraune, que vai ser o interesse romântico com a namorada do personagem, né, e a relação deles vai perpassar pela série inteira. Só que o detalhe é que é o seguinte, além disso, além do elenco de apoio, que a gente vai mostrar mais personagens também, o Cavaleiro da Lua tem um diferencial, na minha opinião, que ele também compõe o próprio elenco de apoio dele, ou seja, ele tem 3 identidades secretas, né? Que em momentos posteriores, em outras séries, foram transformadas em identidades múltiplas e tal, em personalidades múltiplas, melhor dizendo, mas aqui no início eram só identidades extras que ele tinha. E quais identidades são essas? A gente vai ter o Mark Spector, que é o personagem principal, vamos dizer assim, o original, né, o Soldado da Fortuna, o mercenário, o Jake Loxley, que era um taxista em Nova York, que ele usava justamente para conseguir informações do submundo do crime, o Steve Grant, que era um magnata milionário, que era uma das facetas públicas dele para ele ter acesso ao tipo de crime de colarinho branco, sei lá, os crimes da alta sociedade. Então ele perpassava ali desde o nível mais rasteiro até o nível mais alto da sociedade. E por fim, claro, obviamente, o Cavaleiro da Lua, que dava conta de tudo que ele descobria usando essas outras identidades. Além disso, a gente vai ter, por exemplo, olha, o Crowley, que era um mendigo de Nova York e tal, geralmente interagia com o Jake Loxley, né? E todo esse elenco de personagens, ele foi sendo aproveitado em outras séries do Cavaleiro da Lua, né? Aqui, eu gosto de começar sempre sugerindo as histórias clássicas, pode parecer bobeira você começar pelo início, vamos dizer assim, mas você tem uma visão de como o personagem foi originalmente projetado, e depois, se você quiser, pode acompanhar ao longo dos anos quais foram as mudanças introduzidas, quais foram as diferentes percepções ou perspectivas que outros autores usaram para explorar personagens antigos, né? Então, todos esses que eu falei aqui, Marlene, o Crowley, as próprias identidades secretas do Cavaleiro da Lua, né, do Mark Spector, foram recebendo diferentes interpretações ao longo dos anos, né, das décadas. Mas, como começou, tá aqui.
E o Cavaleiro da Lua tinha um diferencial bacana também, olha só. As histórias dele, na época, elas eram mais adultas pro que se tinha de histórias de super-herói na época, tá? Utilizavam temas mais maduros, vamos colocar assim. Ele não é um herói que enfrenta grandes ameaças cósmicas, tá? A maioria das histórias do Cavaleiro da Lua são contra inimigos humanos, ou seja, histórias pé no chão, tráfico de drogas, são criminosos, esse tipo de coisa, tanto que ele é caracterizado como sendo um herói urbano. Eventualmente, ele vai ter algumas aventuras ali que vão pegar um pouquinho mais pro lado do sobrenatural, ou do pseudo-sobrenatural, né? Mas enfim, sem spoilers aqui. Outra personagem interessante da gente comentar é a Jenna, também que interagia mais com o Jake Loxley, que era uma dona daquelas lanchonetes, né? Nos Estados Unidos e tal. Então, todos esses personagens vão ganhando mais cor e mais vida ao longo da série e foram, como eu falei, reutilizados, reaproveitados de diferentes maneiras em outras séries do Cavaleiro da Lua. Esse elenco que eu falei mais agora, da Jenna e do Crowley, melhor dizendo, inclusive em séries mais recentes do Cavaleiro da Lua, voltaram a ter destaque. Tá? Assim como o francês também, que eu não mostrei aqui ainda, mas o francês era o responsável, olha, é o tipo o piloto, é o responsável pelos apetrechos, por pilotar aqui a nave do Cavaleiro da Lua e tal. Então esse elenco de apoio vai ter no seu devido momento o destaque aqui nas histórias e vai ser um elenco relevante ao longo dos anos para o Cavaleiro da Lua. Fora isso, o que a gente tem para destacar aqui? O clima sombrio, né, que eu já falei, deixa eu mostrar aqui um pouquinho da outra edição. O clima sombrio, que mais? O herói urbano, né, o traço do Bill Sienkiewicz, que deu uma reformulada aqui no personagem e desenhou a maioria dessas edições. Aliás, o Doug Moench, que foi o criador do personagem, e o Bill Sienkiewicz participaram de quase todas as edições dessa primeira série do personagem. Né? Ela durou, salvo engano, 38 edições, e a dupla estava junta em mais ou menos 30 aí, ou seja, eles estabeleceram de fato todas as bases do personagem, né? Esse visual bacana do Cavaleiro da Lua e tal, o jogo de luz e sombra que o Sienkiewicz faz, é muito bacana. E olha só, as histórias tinham realmente um clima diferente do que a gente estava acostumado a ver na época, né? Não chegam a ser histórias, sei lá, para maiores de 18 anos, vamos pôr dessa maneira, mas são histórias que, porque a gente tinha de super-herói, sendo feito nas histórias de super-herói na época, realmente é bem diferenciado. Algumas, inclusive, até com um clima um pouco mais melancólico, enfim. Era um personagem bem diferente mesmo do que se tinha na época. Olha só, às vezes com algumas questões mais de violência mais explícita, assim, né? Também nada extremamente chocante, mas de novo, para a época era diferente e isso contribuiu para que o personagem fosse ganhando mais fãs, fosse ganhando popularidade, enfim. Nesse último volume aqui, que a gente tem, o volume 12, a gente vai ter, só para destacar, olha, o encontro dele com o Demolidor, inclusive até numa história que destoa um pouquinho, que ela, por conta desse vilão chumbrega aqui no Polichinelo, ela acaba descambando um pouquinho mais pro lado do humor. E a gente vai ter também aqui, mais pro final, um encontro do Cavaleiro da Lua com o Irmão Voodoo, tá? O personagem também não muito conhecido da Marvel, já teve destaque recentemente, agora até ocupou o cargo de Mago Supremo, né, no lugar do Doutor Estranho, mas na época que não era um personagem de grande destaque. Mas essa é uma daquelas histórias que vai ter um pezinho ali no sobrenatural. Porque assim, o Cavaleiro da Lua, apesar dele ser caracterizado mais pela questão de ser um herói urbano e tudo mais, ele também tem um pé no sobrenatural, por conta da origem dele, que é vinculada ao Khonshu, deus egípcio da lua, protetor dos viajantes, etc e tal. Na verdade, ele é aquele tipo de personagem que ele se espalha para vários lados diferentes. Ele tem esse pezinho no sobrenatural, ele tem esse lado de herói urbano, tem a questão das múltiplas identidades, que depois viraram múltiplas personalidades, que é uma outra abordagem para o herói. Ele já participou, ao longo dos anos também, de algumas equipes, como Vingadores da Costa Oeste, Vingadores Secretos, agora mais recentemente, e outras equipes menores. Ou seja, é um personagem multifacetado, com muita coisa interessante para explorar. A gente não sabe ainda direito qual vai ser a abordagem que vai ser dada na série, mas com certeza, sem medo de errar, muita coisa, muita referência deve vir dessas primeiras histórias. Então, por isso que eu estou trazendo aqui como dica, se você não conhece o personagem ainda, quer pegar uma leitura para ir entrando no clima da série, sugiro essas primeiras histórias aqui, beleza?
Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a dica. Se assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário. Já conhecia o personagem? O que você está esperando da série? Vamos trocar uma bola aí, vamos trocar uma ideia nos comentários. E a gente se encontra numa próxima resenha.